Existe um tema que tem sido falado agora mais recentemente de forma bastante recorrente, né? Tá na moda pensar em regulação emocional. E o que é regulação emocional? A gente pensa na regulação emocional como um processo de resposta a uma circunstância emocional que tenha acontecido, que pode estar vindo do ambiente ou que pode estar sendo gerada por mim mesmo, né? Eu penso numa coisa, fico muito chateado e o que eu faço em relação a isso? A gente costuma dizer que a regulação emocional é um processo que vai acontecer e vai levar a gente para algum lugar. Ou ela vai ser uma regulação emocional adaptativa, que é quando eu vou fazer um processo de ler essa emoção, de entender, de deixar isso chegar e depois entender o que está por trás disso, buscando a resolução. Então essa seria uma regulação emocional adaptativa. E uma outra forma seria uma regulação emocional desadaptativa, que é, por exemplo, eu sinto a emoção. Vou dar um exemplo de uma criança que pode ter ficado com muita raiva porque um amiguinho quebrou um brinquedo dela. Então essa criança, a emoção já chegou. O que ela faz quando essa emoção chega? Ela pode bater no amiguinho de volta. Seria um processo de regulação emocional, mas desadaptativo. Desadaptativo porque ele altera a relação, né, que aquela criança está estabelecendo com o seu coleguinha. E desadaptativo também porque ele não resolve o problema, né? Então a ideia de ter uma boa regulação emocional ou uma regulação emocional adaptativa seria essa circunstância de eu deixar a emoção chegar, aprender com a emoção, o que essa emoção quer me dizer e fazer algo que modifique o ambiente na direção do atendimento das minhas necessidades. A gente conhece bastante coisa atualmente na área de neurociência sobre como o cérebro processa as emoções, né? Então o processamento emocional, ele inclui desde a percepção de emoções na face do interlocutor até como o meu corpo vai reagir a essa percepção da emoção e que tipo de comportamento eu vou ter depois que eu me sentir emocionado, né? Então a ideia de como o cérebro processa as emoções, a gente já tem bastante informações sobre isso. A gente sabe que existem áreas especializadas no nosso cérebro para processar, né, para lidar com diferentes tipos de informação emocional, e a gente também sabe que, como é uma função complexa, a emoção acaba utilizando uma série de áreas do cérebro inteiro. Por quê, né? Por que será que a natureza fez com que o nosso cérebro processasse emoção em várias partes dele? Provavelmente é porque essa função é muito importante, né? Se a gente tem uma função importante, o nosso cérebro, já que quer fazer a nossa adaptação ao ambiente, o nosso cérebro vai, né, utilizar uma série de recursos aí para processar o melhor possível essas informações emocionais. Então, a gente saber como o processamento emocional funciona é muito importante para a gente pensar na importância da emoção, né, para a nossa vida, né? E um dos recursos que a gente pode ter em relação à emoção é a gente saber absorver do nosso meio situações que podem ser porque a gente escolheu ou situações de surpresa, né, que vêm até nós, que despertam emoções, e o que a gente vai fazer com isso? Né? Então a gente hoje fala bastante sobre regulação emocional e é importante a gente saber que, como toda função, a regulação emocional também começou lá atrás, né? Os adultos são obrigados a fazer regulação emocional melhor do que as crianças, nem sempre acontece, né? Muitas vezes os adultos não vão também conseguir fazer esse processo efetivo de regulação emocional, que seria se sentir bem e à vontade, saber lidar de forma inteligente com as suas emoções. E a gente sabe que um adulto, quando não faz uma boa regulação emocional, fatalmente ele também foi uma criança que teve dificuldades nesse processo. Então, a gente pensando em termos de longo prazo, seria muito inteligente da nossa parte, se a gente quer adultos mais bem relacionados no seu meio social, se a gente quer adultos que tenham mais saúde mental, né? A gente sabe que os processos positivos ou adaptativos de regulação emocional estão diretamente ligados à saúde. Então, se a gente quer adultos que façam uma boa regulação emocional, a gente tem que cuidar de como a gente está ensinando sobre isso para as nossas crianças, né? Então, os processos de regulação emocional, eles começam na infância, né? Apesar do que, existem áreas cerebrais, por exemplo, que cuidam da inibição emocional, que são áreas frontais, né? Ficam aqui nessa região mais anterior do nosso cérebro. Essas áreas só vão amadurecer ao longo do desenvolvimento e mais ou menos no final da adolescência é que essas áreas estão completas. Então, é a gente dizer assim que uma parte do processamento emocional, que seria essa resposta, só é possível ao longo da vida, lá para o final da adolescência. Mas na criança pequena a gente já tem os precursores, né, dessas áreas já se desenvolvendo ou muitas vezes já maduros em relação ao reconhecimento de emoções, por exemplo. As crianças pequenas sabem fazer isso muito bem.
né? Então a gente já sabe que a criança pequena já faz um processamento emocional, então cabe aos adultos que estão em volta dela, né, ao seu ambiente socioemocional, ajudar a criança nesse processo de regulação das suas próprias emoções. E um ponto bem importante é que a gente já sabe que para fazer uma boa regulação emocional, a gente tem que ter boa consciência emocional. Então, a gente falar sobre emoção com as nossas crianças é algo fundamental, né? E o que a gente tem que falar sobre emoção para que a criança aprenda um pouco sobre isso e possa usar esse conhecimento para a sua regulação no futuro? A gente tem que ajudar a criança a nomear as emoções, né? Existem recursos, aí recentemente teve um filme, né? Muitas pessoas conhecem esse filme, que falava sobre as diferentes emoções, até com bonequinhos diferentes para a emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, da alegria, do nojo, né? Então a gente, com esse recurso, a gente pode, por exemplo, ajudar as crianças a reconhecer no momento em que elas estão se sentindo alguma coisa, né? Ou estão se sentindo com medo, ou estão sentindo tristeza, a gente ajudar a criança nomeando aquilo que ela sente, né? Então eu vejo que você está triste, ou isso que você está sentindo é medo, né? Então esse processo que parece uma coisa bem simples, muito dificilmente as famílias fazem com as crianças, né? Eu fico muito feliz também em saber que muitos locais de educação, né, muitas escolas, muitas creches escola, estão trazendo para dentro dos seus currículos a educação afetiva. Isso é fundamental para que a criança tenha uma boa consciência de que emoções são essas que existem, né? O que acontece no corpinho delas quando essa emoção chega, porque isso também faz parte da regulação emocional, eu perceber, eu deixar sentir essa emoção, reconhecer que mudanças existem no meu corpo que estão relacionadas com diferentes emoções e depois o que eu faço com isso, né? Eu posso estar muito frustrado porque eu, como criança pequena, queria que o sorvete estivesse vindo num copinho vermelho, ele veio no verde, e aí a criança vai chorar muito porque ela está se sentindo frustrada, né? Que é uma mistura aí de tristeza com raiva. Então, como é que eu lido com isso sendo um adulto que está ali tendo esse papel? Acho que eu quero chamar a atenção para isso, assim, nós adultos temos o papel de fazer esse processo de psicoeducação emocional, né, com as nossas crianças. Então, eu sendo esse adulto, né, que tem esse papel de educar sobre emoção, o que eu faço com esse processo, né? Eu ajudo a criança a entender que aquele sentimento que chegou, aquelas sensações físicas que chegaram são da emoção frustração, né, que tem a ver com ela tá com raiva porque ela queria que fosse de um jeito, ela tá triste porque, né, ela gostaria que tivesse sido de um copinho e foi de outro, ela às vezes fica chateada porque é algo que ela não pode mudar. Mas e agora? E depois disso? Depois que eu reconheço a emoção, o que eu faço com isso? Né? Então, uma palavra importante para a gente buscar depois que a emoção chega é a palavra necessidade. Né? Que necessidade está atrás daquela emoção? Se eu estou com raiva, tem uma necessidade aí que não foi atendida. Se eu estou triste, tem uma necessidade que não foi atendida. O que está embaixo disso? E será que eu me jogando no chão fazendo pirraça, eu vou conseguir aquela necessidade ser atendida? Será que eu consigo ajudar a criança a estabelecer essa crítica em relação ao que eu faço com a minha emoção? Né? Se eu estou triste é porque talvez eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Eu chorar e bater em alguém vai resolver? Né, eu vou conseguir que as coisas sejam diferentes ou eu vou até piorar a circunstância. Né? Então, acho que um adulto que faz esse processo de educação de uma boa regulação emocional, ele ajuda a criança a reconhecer a emoção, ele ajuda a criança a poder sentir a emoção, sabe? Autorizar a criança, dizer para a criança, ela tem direito de sentir medo, ela tem direito de sentir raiva, ela tem direito de sentir tristeza. E então, depois, o que a gente faz com isso, né? Que é essa ideia, que necessidade tem por trás disso? Se você está sentindo raiva, o que você queria que tivesse acontecido? O que você acha que está sendo atravessado? Se você está se sentindo triste, que necessidade você tem que não está sendo atendida? E aí buscar uma alteração do comportamento para de fato atender aquela necessidade. Né? E aí deixar a emoção fazer o seu papel. Eu costumo brincar que a emoção é uma mensageira. Ela vem dizer pra gente alguma coisa e normalmente a gente bota ela pra fora. A gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir medo, a gente não quer sentir raiva. E aí, deixando a emoção fora da nossa vida, a gente deixa de ter um recurso de informação importante sobre as nossas necessidades que estão sendo informadas por essa emoção. Então, a gente ser adulto é ter esse papel de ajudar as nossas crianças nesse processo de regulação emocional.